Pessoal, segunda parte da aula, nós estávamos vendo aqui a regionalização do Milton Santos e da Maria Laura Silveira, e nós vamos agora falar sobre os fusos horários brasileiros. Todo fuso horário, ele leva como padrão, como referência, o meridiano de Greenwich, que é o zero grau, né? O meridiano de zero grau, e a partir dele, a cada 15 graus, você ou acrescenta mais uma hora na direção leste, né? Seria aqui a direção leste do Brasil, por exemplo, nessa direção, só que a gente está falando do meridiano de Greenwich. Deixa eu colocar o outro slide aqui que vocês vão entender melhor. Olha aqui, ó. Aqui é zero hora, tá vendo? Porque aqui é o meridiano de zero grau. Então, para leste, a cada 15 graus, você acrescenta uma hora. Então, andou 15 graus, mais uma hora. Andou 30 graus, mais duas. 45 graus, mais três. A mesma coisa acontece para oeste. No entanto, a gente subtrai uma hora a cada 15 graus. Então, uma hora a menos, andou 15 graus, uma hora a menos. Andou 30 graus, 2 horas a menos. Andou 45 graus, 3 horas a menos. Reparem que o 45 graus a oeste já pega o centro praticamente do território brasileiro, pega, por exemplo, Brasília. Então este é o nosso fuso oficial. E deixa eu voltar aqui para o slide anterior. O Brasil, então, tem 4 fusos horários. O primeiro fuso horário brasileiro é o fuso horário de 30 graus a oeste, então menos 2 horas. E esse fuso horário, ele só pega as ilhas oceânicas brasileiras, ele não pega esse território. Ah, mas o meridiano aqui está cortando. Então, parte de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, deveria ficar no. Deixa eu fechar minha janelinha aqui, né? Já devia ter fechado. Parte desses estados aqui deveriam estar a menos 2 horas de Greenwich. Não. Quer dizer, tecnicamente sim. Só que os estados, para evitar essa confusão, já imaginou que confusão seria você que mora aqui em Pernambuco, mais perto da costa, em Recife, por exemplo, você ter uma hora adiantada em relação a quem mora no interior do estado? Seria uma confusão tremenda. Questão de banco, de horário de voo, de horário de ônibus. Seria uma confusão que os governos evitam. Então, o que eles fazem, apesar do meridiano ser uma linha imaginária reta, eles, né, falam, não, a gente vai adotar o fuso de menos 3 horas, ou seja, vamos adotar o fuso de 45 graus a oeste. Então, todo o estado tem um fuso só. Então, o fuso de 30 graus, apenas as ilhas oceânicas brasileiras é que adotam. Fernando de Noronha, por exemplo, adota. Então, esse aqui é o fuso principal brasileiro, é onde está a maior parte dos estados brasileiros, da população brasileira, e é o fuso de 45 graus a oeste. Se a cada 15 graus a oeste eu tiro uma hora, então a gente está 3 horas atrasados em relação a Greenwich, certo? Se lá, por exemplo, fossem 10 horas da manhã, aqui, neste fuso de menos 3 horas, nós teríamos 7 horas da manhã. É sempre este o cálculo. A gente tem outro fuso que pega os estados mais orientais aqui do Brasil, então pega parte do Amazonas. Olha só, o Amazonas é um estado que ele é dividido. Parte dele, aqui está o Acre, né? Mas essa partezinha aqui é Amazonas. Parte dele pega o fuso de menos 5 horas. Só que aqui a população que habita aqui é muito pequena. Então isso não causa tantos transtornos para eles. Se eles adotassem o de menos 4 horas, seria muito mais complicado por questão de pôr do sol. E a distância é muito grande entre essas cidades que existem, as poucas que existem aqui, e as capitais, e a capital aqui do estado do Amazonas. E a gente tem o Acre e essa parte bem oriental do estado do Amazonas, são os dois únicos territórios brasileiros que estão aí nesse quarto fuso brasileiro. Então o Brasil tem o fuso de 15, o fuso de 30, o fuso de 45, de 60 e o de 75. Ok, pessoal? Valeu, até a próxima.